Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de Estatística e Indicadores aplicados à gestão pública. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Fazendo a audiodescrição, eu sou homem, branco, 1,76 m, cabelos loiro escuro e estou trajando uma calça jeans, uma camisa preta xadrez com os listras vermelhas e verdes. E estou dentro do estúdio IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca e os dizeres EAD mudando realidades na cor verde. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre indicadores quanto à sua construção. O que levar como base para a construção de indicadores de desempenho. Na aula anterior, falamos um pouco sobre o que é indicador, qual a sua função para a gestão pública, seja de acompanhamento ou seja de avaliação de políticas públicas. Na aula de hoje, o foco é a construção. O que deve ser levado em consideração para a construção de um bom indicador. Então a gente espera que ao término da aula, você seja capaz de identificar as etapas de construção de indicadores, bem como exemplificar os critérios de seleção de um indicador. Em muitas situações pode ser construído mais de um indicador e aí cabe selecionar o melhor indicador para o teu programa de governo. E aí eu pergunto, e essa pergunta vai servir de base para a aula de hoje. Quais são as etapas de construção de um indicador? O que eu preciso levar em consideração? Qual a métrica? Quais os critérios de validação, se eles precisam ser validados? Quais as condições para ele representar de melhor forma as metas estabelecidas lá no início do projeto ou programa ou ação de um governo? E como referência básica para a aula de hoje, vamos seguir o livro Indicadores de Programas, Guia Metodológico, elaborado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento, Gestão da Secretaria e em parceria com a Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico. Ele está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem e terá como base o seu capítulo 5. Ainda, outra referência para a aula é o livro escrito por Silva e Souza sobre políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento sustentável. E como base, seguimos o capítulo 3. Então, o fluxo básico para a elaboração de um indicador, o indicador de desempenho, ele vai perpassar 3 etapas de acordo com a estrutura que você já tem. Se você vai construir um indicador, se você já tem ou quer complementar um indicador, ou se você vai simplesmente avaliar o indicador já existente. E essas etapas são sequenciais, então caso eu queira criar um novo indicador, eu preciso seguir todas as etapas até o passo 8. Se eu quero só complementar o indicador já existente, adicionar uma nova métrica, eu sigo do passo 3 adiante. Ou se ele já existe, eu quero somente avaliá-los, sigo das etapas 4 até a 8. E a primeira parte desse fluxo é avaliar os objetivos e metas. O que eu quero alcançar? Qual que é o objetivo desse projeto da administração pública? Essa ação da administração pública tem por qual objetivo ou por qual meta? E aí a diferença básica entre meta e objetivo é que a meta ela precisa ser mensurável. O que eu quero alcançar? Eu quero melhorar o índice de desempenho dos alunos do IFRO. Então, melhorar em quanto? Eu preciso estabelecer esses parâmetros para eu construir um indicador, já que o indicador representa uma quantidade, seja absoluta ou relativa.
Então, se eu consigo estabelecer um padrão, eu consigo mensurar. Então, para avaliar os objetivos, é necessário que a identificação do problema, por exemplo, eu cheguei na sala de aula como professor e observei que a sala de aula tem poucos alunos. Então, por que eu tenho poucos alunos? Será que eles desistiram? Será que eles trocaram de curso? Será que simplesmente estão faltando por algum motivo maior? Por exemplo, falta ônibus para trazer à instituição? Então eu vou verificar todo o meu problema, tudo que está acerca do meu problema, para eu poder estabelecer então as minhas metas e os meus objetivos. Vou evidenciar se de fato esse problema existe. Talvez o senhor foi dar aula exatamente no dia que teve greve do transporte público e isso foi um caso isolado. Então não é um problema. Eu preciso ter evidências concretas que eles existem. Ou ainda eu posso construir descritores. Olha, se acontecer isso, eu tenho esse problema. Feito isso, quais ações são desenvolvidas com maior relevância? São concedidos benefícios aos alunos para ir à instituição. É pago um auxílio vale transporte, por exemplo. E mesmo assim os alunos não estão indo. Eu preciso mensurar tudo que é feito para combater essa evasão. E uma das estratégias, por exemplo, é realizar entrevistas e reuniões com toda a equipe gerencial. Que aí você consegue fazer dos passos 1 a 3 com maior clareza, ou uma visão mais completa, mais holística do nosso problema. Outra alternativa é, na construção das metas, verificar se elas são de fato uma meta. E como que eu posso fazer isso? Usar uma técnica chamada SMART, que é um acrônimo que significa específico. Então, por exemplo, o meu problema é o quê? É os alunos faltarem da escola ou não participarem das aulas. Esse é o meu problema. Só que eu preciso ser mais específico. Então, é a evasão dos alunos. Fui específico. Segundo item, precisa ser mensurável. Como que eu faço isso? Faltaram 5 alunos, faltaram 6 alunos. Então, a minha meta é reduzir isso para 2 alunos, ou reduzir em 5%. Eu preciso estabelecer um valor que eu consiga verificar se eu atingi a meta, se eu cheguei na meta ou não. Se ela é atingível, eu não posso simplesmente achar, olha, eu vou reduzir a evasão dos meus alunos em 100%. Porque isso não vai ser possível. Há fatores externos à instituição que fazem com que o aluno evada. Por exemplo, ele foi transferido de cidade, é um exemplo. Ou ele passou por uma enfermidade grave que teve que se ausentar das aulas e trancar o curso, por exemplo. Ou se evadir do curso. Então há fatores externos. Então eu não posso estabelecer uma meta que eu sei que eu nunca vou alcançar. Porque não tem como dizer, você atingiu ou você vai atingir, se ela é inatingível. Ela precisa ser relevante e precisa especificar um tempo. Olha, de quanto em quanto tempo eu vou verificar se aquela meta foi atingida? Vai ser analisado a cada mês, a cada semestre, a cada ano? Então eu preciso estabelecer um tempo para validação. E ainda, eu preciso identificar acerca desse meu problema quais são os principais interessados. Quando eu falo, por exemplo, de evasão, o interessado pode ser o professor, a equipe de apoio pedagógico, a direção geral da instituição. Então, todos esses são os interessados. E é esses que a gente deve se atentar, porque eles podem ter participação nas ações para melhorar o desempenho ou atingir as metas estabelecidas a partir do indicador. Ainda, quando eu vou construir um indicador, eu preciso saber se eu vou criar um indicador que é chave, um indicador que é complementar ou indicadores específicos. A gente já comentou isso na aula passada. Um indicador chave é um índice macro maior, te dá uma visão mais abrangente,
enquanto que indicadores complementares são indicadores que vão auxiliar na construção desse indicador-chave. Então, quando eu falo de evasão como indicador-chave, eu tenho indicadores que referem-se, por exemplo, à taxa de oferta de matrícula, a oferta de vagas, a taxa de matrícula, a taxa de transferência. Tudo isso pode contribuir para essa taxa de evasão, ou pode responder parte do problema da evasão. E eu posso ter indicadores específicos, por exemplo, o número de alunos evadidos. É uma quantidade absoluta que representa a quantidade de alunos evadidos. Quanto maior essa quantidade, significa que as minhas ações não estão sendo suficientes para mitigar a evasão. E quais são os critérios para a seleção de um indicador? Então eu estabeleci, eu vou criar um indicador para representar a evasão. Esse indicador vai ser pegar o número de alunos evadidos e dividir pelo número de total de alunos matriculados. E multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, por exemplo, que é o que a gente chama de taxa de evasão. Será que essa taxa de evasão vai me auxiliar em definir critérios para validar se as ações foram úteis ou não para aquele processo? Se sim, eu vou classificar esse como um bom indicador. Se não, eu vou desclassificar. Olha, ele não representa a realidade. Por exemplo, eu peguei somente o total de alunos que concluiu pelo total de alunos que foram matriculados e disse que a diferença é alunos evadidos. Isso não é verdade. Então, aquele indicador eu teria que desclassificá-lo porque ele não cumpre os critérios de seleção de um bom indicador. E quais são esses critérios? Primeiro, a representatividade. Eu não posso, por exemplo, analisar um programa de governo, uma ação de governo macro e pegar somente uma situação em particular para validar. Ele precisa representar, ter uma representatividade do problema como um todo, ou de todos, uma representação de todos os envolvidos. Precisa ser mensurável, eu preciso quantificar. Então eu não posso simplesmente avaliar a política de fornecimento de cesta básica, simplesmente olhar se as pessoas estão acima do peso ou abaixo do peso, sem avaliar a qualidade nutricional, por exemplo, da cesta básica. A confiabilidade da fonte, olha, quem vai fornecer esses dados? São confiáveis? São gerados em tempo? São fáceis de obter? Porque se você faz um indicador que precisa, por exemplo, de um dado que seja de difícil acesso, você vai ter custo elevado e ainda talvez eles não estejam disponíveis ao tempo. Por exemplo, eu quero avaliar se a política pública quanto o combate à dengue está sendo efetiva. E um dos meus indicadores, por exemplo, é verificar quantas casas foram visitadas em relação ao total de casas que tem no município, de domicílio. E aí você faz essa contagem e fornece os dados. É fácil de ser quantificado, é fácil de obter esses dados, porque quem visitou a propriedade já pode listar isso no sistema. Agora imagine você não registrou isso e ter que ir em casa por casa. Olha, essa casa foi visitada, essa casa não foi visitada. Vai ser oneroso e vai demandar muito tempo e muito esforço para verificar se esses dados foram feitos. Tá? Precisa ter uma confiabilidade metodológica, precisa fazer sentido aquele teu indicador. Ele precisa ter uma desagregabilidade espacial, quer dizer, você poder replicar para outra situação, em outro local. Precisa de ser de fácil entendimento. Por exemplo, taxa de evasão é de fácil entendimento. Se eu falar que a minha taxa de evasão era de 20% e agora caiu para 10%, é fácil a gente observar que houve uma melhora na evasão dos alunos. E é fácil entender o que significa a taxa de evasão. Precisa ser objetivo, ou seja, precisa atender ao nosso objetivo proposto lá na ação, porque se ele não atende, ou se ele é macro, às vezes ele pode te levar a uma outra interpretação que não é aquela prevista lá na nossa ação.
precisa atender às necessidades de informações dos interessados. Por isso que eu preciso listar os interessados. Está levando em consideração os interessados? Sim. Atende às demandas? Sim. Precisa ter uma economicidade de obtenção, que é o que a gente comentou. Precisa ser fácil e também ser barato obter esses dados para mensurar o teu indicador. E precisa ser estável ao longo do tempo. Por que estável ao longo do tempo? Quando você cria um indicador para mensurar o desempenho de uma ação, principalmente uma ação prolongada, você precisa replicar isso ao longo dos anos para validar se teve uma evolução ou não. Por exemplo, o IPCA, que é um indicador que tenta mensurar a inflação do país. Ele precisa ser replicável ao longo dos anos, para eu poder comparar um ano com o outro se teve mais inflação, se teve menos inflação. Quando a gente fala de chuvas, por exemplo, numa determinada região, a gente tem um índice pluviométrico, que vai mensurar o quanto choveu por uma área naquela localidade. E esse valor ele precisa ser de fácil comparação com anos seguintes. Por isso que a metodologia tem que ser a mesma. E é um evento que a gente pode replicar ao longo dos anos e vai obter índices para comparação. Ainda, a rastreabilidade ao longo do tempo. Eu posso conferir esses valores ao longo do tempo. Precisa ter uma desagregabilidade sociodemográfica. Precisa estar disponível quando necessário, tanto os dados quanto a construção dos indicadores, e precisa ser sensível à intervenção. Como assim sensível à intervenção? Se eu faço um indicador, por exemplo, de processo, que a gente viu, que é, por exemplo, o quanto está sendo construído de asfalto dia. Eu tinha uma previsão de construir 3 quilômetros de asfalto por dia na construção daquela rodovia. Então é fácil de verificar se isso está sendo cumprido ou não, se aquele indicador está sendo atingido ou não. Por quê? Porque se não está sendo atingido, eu posso criar novas estratégias para melhorar aquele desempenho. Principalmente se for um indicador de processo. O quanto antes você intervir, é mais fácil você obter o resultado positivo à frente, você atingir a meta que foi estabelecida lá no início. E ainda precisa ter existência de suporte técnico. Se eu estou fazendo a contagem de quantos quilômetros de asfalto foram feitos, eu preciso ter um meio de mensurar isso, certo? E quanto mais rápido eu fazer essa mensuração e essa intervenção, mais rápido o identificador vai se alterar, por isso que eu tenho essa sensibilidade. E é mais rápido a gente comparar se está atingindo a meta ou não. E como que a gente faz para mapear esses indicadores que são possíveis e são candidatos a um indicador para minha ação? Eu vou simplesmente fazer, seja a sua construção de forma simples, por exemplo, quando eu falei de alunos evadidos, um indicador simples é aquele que se obtém a partir de um dado absoluto, é a quantidade de alunos evadidos. Se eu tenho, por exemplo, uma construção de uma rodovia, é a quantidade de quilômetros que foram asfaltados até aquela presente data. Eu quero comparar isso com o total. Então eu tenho um indicador que é relativo. Eu faço uma comparação. Então, a quantidade de alunos evadidos é em relação ao total de matriculados. Porque se eu alterar a quantidade de matriculados, de certa forma, altera a quantidade de evadidos. Então, em muitas situações é interessante usar um indicador relativo, porque ele não vai sofrer tanta interferência se você aumentar padrões de comparação. Tá? Por exemplo, na quilometragem eu posso ter a quantidade de asfalto construído por dia. Então, se eu construir 100 km de asfalto em 10 dias, eu tenho 10 km de asfalto por dia. Um dado relativo, já que ele compara com outra informação. E no 6, realizar a análise de trade-off. Verificar, olha só, eu construí alguns indicadores. Por exemplo, o indicador quanto à construção da minha rodovia, a taxa de quilometragem construídas diariamente, a espessura do asfalto, ou a área de asfalto construída,
Ou ainda eu crio um indicador um pouco mais complexo que leve em consideração se é, por exemplo, em linha reta, ou se ele tem curva, ou se tem ponte. Eu crio um mecanismo para levar em consideração que elementos de maior construção tenham um peso maior. Faço a média ponderada, por exemplo. E aí, dentro desses indicadores, eu vou escolher os melhores indicadores. Porque, às vezes, você escolher um indicador, você pode abrir mão de certas informações. Se eu faço, por exemplo, só a taxa de evasão, eu não estou levando em consideração, por exemplo, quantos alunos que de fato concluíram. Porque eu posso ter alunos transferidos. Ou eu esqueço esses alunos transferidos, que podem ter sido transferidos por não gostar da instituição, e isso teria um impacto. Se eu melhorasse a instituição, teria menos alunos evadidos. Então, escolher um bom indicador significa, às vezes, abrir mão de certas informações e manter aquelas informações mais importantes para a ação. Então, eu posso ter vários indicadores e escolher dentre eles qual que melhor se adequa à situação, ao objetivo estabelecido. E para validar esses indicadores selecionados, eu vou verificar, esses indicadores são válidos e eles expressam de fato resultados significativos? Eles têm uma relação direta com os objetivos do programa. Então, firmar a palavra objetivos. Os indicadores têm que se atentar ao objetivo da ação. São oriundos de fontes confiáveis, são mensuráveis, são em quantidade suficiente para expressar as dimensões envolvidas, ou seja, posso ter mais de um indicador. Consideram a dimensão territorial quando necessária, às vezes agregar um fator a essa dimensão territorial, por exemplo, na construção da estrada, levar em consideração que na região amazônica talvez seja mais fácil construir um asfalto do que em regiões de serra, onde eu preciso romper pedras, onde eu tenho uma grande quantidade de desníveis ou de áreas de difícil acesso. Então eu não posso estabelecer uma métrica de desempenho para áreas distintas, ou eu preciso levar um fator em consideração. Olha, se for na região tal, acrescenta 10%, 20% de dificuldade, por exemplo. Na EAD, a gente tem um custo por aluno, e esse custo por aluno é diferenciado do EAD e presencial, porque em cada situação eu tenho um custo diferente. Então, o custo de um aluno numa aula presencial e uma aula EAD é diferente, porque leva em consideração a especificidade que tem cada situação. Expressam questões transversais quando existirem, porque eu posso ter fatores externos que influenciam, e quando eu altero esse fator, influencia no resultado. As limitações inerentes aos indicadores foram considerados. Olha, ele consegue prever em que situações? Ele é um bom indicador se houver que condições? Por exemplo, quando a gente fala de taxa de evasão, tentando mensurar a prática pedagógica, eu posso ter um fator externo, por exemplo, numa cidade pequena, onde todos os alunos são funcionários de uma determinada empresa e a empresa simplesmente fechou as portas e os alunos evadiram. É um fator externo. E ele deveria ser levado em consideração que pode influenciar nesse indicador. Certo? Atendem ao critério de completude dos atributos exigidos para o seu cadastramento, ou seja, todos os atributos são mensuráveis, são qualificados para conter nesse indicador. E aí, feito tudo isso, construiu-se um bom indicador. O que eu vou fazer com esse indicador? Eu preciso torná-lo disponíveis a todos os envolvidos. Por exemplo, a evasão, ele precisa estar disponível aos gestores, ele precisa estar disponível aos professores, porque o professor ele pode desenvolver uma prática diferenciada para aquela turma que apresenta maior evasão, ou tentar identificar os fatores que levaram àquela evasão. Se eu falo, por exemplo, da construção da rodovia, eu posso levar esses dados, esses indicadores, a quem de fato estão envolvidos na construção. E dessa forma, torná-los de fato úteis para responder as perguntas e validar se estão dentro das métricas, se você atingiu as metas estabelecidas e como está o seu desempenho
ao longo dos anos, principalmente se for um indicador que vai ser utilizado por um longo intervalo de tempo, certo? E aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição, vou manter as referências básicas, principalmente as referências citadas lá no início da aula, que falam um pouco mais sobre essa construção de indicadores. Não esqueçam de visitar a minha biblioteca e o ambiente virtual de aprendizagem, porque lá, além das referências básicas, há outras bibliografias que podem ser consultadas na hora de você traçar um fluxo de construção de indicadores, por exemplo. E aí, me despeço e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.